Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Meus irmãos e irmãs, começamos o dia de hoje com grande alegria, desejando feliz Páscoa para você e para toda a sua família. Que o Senhor nos abençoe grandemente, que através da palavra de hoje haja muito renascimento, que ressuscite os teus sonhos, o Senhor ressuscite os teus sonhos, teus projetos, a tua bênção chegue à tua casa, que as bênçãos do Senhor sejam sempre conosco. Principalmente que a alegria e a paz do Senhor Jesus seja conosco, com as nossas famílias e em nossos lares. A paz do Senhor Jesus. Vamos escutar agora a palavra do Senhor. Preste atenção, essa palavra é uma palavra muito importante para que você leve sua vida sempre pensando que você, sabendo, tendo a certeza que você não está só, que Jesus ressuscitou e que anda conosco, Ele está no meio de nós, hoje e sempre. Lucas capítulo 24, versículo 36 em diante. Jesus aparece aos discípulos. Enquanto falava sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: Paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: Por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: Vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. E disse-lhes: Foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras, e lhes disse: Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados e de todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi levado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Acabou o sofrimento, acabou a tristeza, chegou o dia da alegria, chegou o dia de louvar a Deus. Jesus ressuscitou dentro dos mortos, ele vive e ele aparece para seus discípulos. Imagine a alegria daqueles homens, depois de tanto sofrimento, depois de uma tragédia, depois de ver o Cristo pregado na cruz,
vertendo todo o seu sangue, naquele sofrimento, e eles falaram: acabou tudo, tudo morreu junto com ele, morreu os sonhos, morreram os projetos, morreu aquela alegria de ver outras pessoas curadas, tudo tinha acabado ali. Só que era só o início de uma nova era, de uma alegria, de saber que Deus é maravilhoso e que Ele cumpre a sua palavra. Assim como Jesus falou que tudo que aconteceu com Ele, os profetas tinha que se cumprir. Tudo que Moisés falou e os profetas. Então, tudo que Deus fala em sua palavra, creia, meu irmão, minha irmã, vai se cumprir. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. E Jesus está conosco. Hoje vamos pedir para que Ele faça conosco o que Ele fez com os discípulos. Olha, então lhes abriu um entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Vamos pedir a Deus que possamos ser novas pessoas, que sejamos mais irmãos uns dos outros, que deixemos de pensar só nas coisas materiais, sabendo que buscando a Deus em primeiro lugar, Ele acrescenta todas as outras coisas, porque tudo que era mais importante era Jesus. Tudo que é mais importante em nossa vida é Jesus, porque quem tem Jesus tem tudo. Quando eles perderam Jesus, eles perderam tudo, eles ficaram órfãos, eles ficaram sem nada. Nós não podemos perder Jesus, nós não podemos perder, porque Ele é a nossa esperança, Ele é quem transforma as nossas vidas, Ele é quem abre o nosso entendimento, é pelo poder do nome dEle. Ele é tão poderoso que o nome dEle, quando invocamos, pedindo a Deus, em nome do Senhor Jesus, crendo que Ele ressuscitou e que Ele é o Cristo e que Ele está nos vendo todos os dias, a nossa vida se transforma, ela não é mais a mesma. Então hoje é dia de alegria, hoje é dia de louvor, hoje é dia de abençoar as crianças e de falar de Jesus para as crianças, de falar desse renovo. Porque quando uma criança cresce sabendo que ela tem um colo, que ela tem um abrigo, que é o colo de Jesus, quando ela está passando por alguma coisa, que ela pode agradecer a Jesus e pedir o socorro de Jesus, ela nunca vai se sentir só. E precisamos passar para as outras gerações. Não podemos deixar que as nossas crianças fiquem sem conhecer Jesus. Lembre-se disso. Hoje é maravilhoso dar o ovo da Páscoa, comprar o ovo da Páscoa para a criança, mas mais importante do que falar do ovo da Páscoa, dê o presente para o seu filho, porque criança é sempre criança, e como é bom ver os olhinhos de uma criança brilhando com o seu ovo de Páscoa na mão. Mas fale das promessas de Jesus, fale quem é Jesus e que Ele ama as crianças. Fale de Jesus no seu lar, chame a luz dele para iluminar o seu lar. Onde a luz entra, onde Jesus entra, as trevas vão embora. E hoje é dia de luz. Hoje, a partir de hoje, não só hoje, a partir de hoje, porque Ele vive. Ele morreu uma só vez. Mas todos os anos nós temos que ter um respeito pelo dia que comemoramos a sua crucificação. E o outro dia, o dia da tristeza que os discípulos sentiram, mas não sabiam eles, mesmo quando ele escutou, mas eles não entenderam que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Quando ele estava no templo, ele falou: destrua este templo e em 3 dias ele será reconstruído. Ele estava falando dele, o templo do Espírito Santo de Deus, o corpo de Jesus, o nosso corpo. Você já pensou como você e eu, como somos importantes?
temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. Se valorize, se ame, se respeite, ame as pessoas, não fique com pensamentos negativos a seu respeito. Vamos pedir a Deus que envie os amigos dele para a nossa vida e que tire os inimigos de Deus do nosso caminho. Eu ouvi o bispo Bruno Leonardo falando e eu achei muito lindo e eu não poderia deixar de falar para vocês. Vamos agradecer a Deus e vamos pedir todos os dias que Deus envie os amigos dele para a nossa vida, porque os amigos de Deus, eles são especiais e eles só fazem coisas boas. Os inimigos de Deus, que não cruzem os nossos caminhos, que o Senhor tire dos nossos caminhos. E a paz do Senhor Jesus esteja sempre conosco. Alegre-se, meu irmão, minha irmã. Você que estava triste, você que estava desanimado, pense, nunca um dia é igual ao outro. A tristeza, ela passa. A angústia, o Espírito Santo de Deus tira. O Espírito Santo de Deus ilumine as nossas mentes e não deixe nem um centímetro para que as trevas não invadam os nossos pensamentos. Afaste de nós todos os males e perigos. E hoje é dia de bênção, é dia de vitória, é dia de agradecer a Deus por mais um dia de vida. Que o Espírito Santo de Deus, a luz do Espírito Santo de Deus, invada os nossos corações e que o Senhor abra o nosso entendimento para que possamos compreender as Escrituras, entender o que Deus fala conosco todos os dias e nos dê força e coragem, que nos faça fortes e corajosos para colocar em prática as coisas boas que Deus nos ensina e para que a nossa vida, o propósito que Deus tem em nossas vidas seja cumprido aqui na terra. Jesus cumpriu o seu propósito e é com Ele que não estamos sós, que vamos cumprir o propósito de Deus aqui nessa vida. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Deus Pai Todo-Poderoso, eu te agradeço pelo dia de hoje. Abre o meu entendimento e o entendimento de cada pessoa que está escutando esta oração. Senhor, dai-nos entendimento das tuas escrituras, dai-nos sabedoria, nos ensina a saborear cada dia da nossa vida, nos ensina, Pai, a te agradecer, te louvar e te bendizer por esse dia maravilhoso, pelo renovo, pela ressurreição de projetos, de sonhos, de pessoas que estavam com os sonhos adormecidos, que pensavam que tinham morrido, mas que o Senhor coloca novamente a vontade de viver, a vontade de construir uma vida nova, de fazer tudo novo, uma página nova. A tristeza ficou lá atrás, a angústia bateu em retirada e nós te agradecemos pela ressurreição de Cristo e nós te agradecemos pela ressurreição em nossos corações. A alegria voltou, que a alegria volte para os corações que estavam entristecidos, que a esperança, que o novo de Deus entre em nossos lares e não saia nunca mais. Que as bênçãos e a paz do Senhor Jesus esteja conosco, hoje e sempre, nos dando livramento de morte, nos concedendo vida longa com saúde, força, coragem e fé, sabendo que Jesus é conosco e que nunca estamos sozinhos. Te agradecemos, Senhor, pela fartura do alimento, pelas bênçãos. É isso que eu agradeço. Porque aquele lar que está passando por dificuldades, eu sei que a partir de hoje a tua bênção vai fazer prosperar em nome do Senhor Jesus. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Em nossas vidas não haverá nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar, porque temos um Pai
que cumpre a sua palavra e que tudo coopera para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. Nós te amamos, Pai. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, perversidade humana, do homem sanguinário e da maldade espiritual. Protege as nossas crianças, as nossas vidas, os nossos lares e os nossos animais, e nos abençoa com teu infinito amor. Em nome do Senhor Jesus, para a tua glória, hoje e sempre. Amém.